Então, veja bem, essa questão do evitar o novo, não explorar a própria capacidade. E quando você explora a sua própria capacidade, como que você vai explorar a capacidade do outro, dos alunos, no caso? Né? Então, primeiro, eu acho que tudo tem que partir de nós. Tudo tem que partir do nosso desenvolvimento para que a gente consiga desenvolver o outro também. Porque se a gente não quebrar a resistência, a gente vai ter dificuldade de desenvolver novas habilidades. A resistência é um dos maiores vilões contra o nosso desempenho. E a resistência é nós mesmos contra o nosso próprio processo de desenvolvimento. Então, por isso que a gente tem que mudar a mentalidade, a forma de pensar. Eu também tive muita resistência para gravar vídeos. Um dos fatores é a vaidade, que pode interferir muito. Então, eu tive que trabalhar minha forma de pensar, ressignificar, para lidar com isso. A minha dificuldade, questão da vaidade, é eu fazia um vídeo, aí eu pensava assim, poxa, mas tá ruim, nossa, tá péssimo. Aí eu via vários vídeos, nossa, meu vídeo tá horrível, nossa, tem cada vídeo bacana, vou dar até vergonha. Aí eu ficava procrastinando. Eu tenho que ser no perfeccionismo, né, Vitor, neste caso. Perfeccionismo. Aí depois eu fui parar para fazer alguns estudos sobre a consciência, inconsciência, etc. E eu percebi uma coisa, a vaidade está ligada ao egoísmo. E o egoísmo, ele acaba sendo um grande vilão para o nosso aprendizado, porque o egoísmo ele gera orgulho, gera todos os outros defeitos. Se eu inverter a balança, o contrário do egoísmo é o amor. Em que aspecto? Se eu sou um professor, se eu sou um educador, tem uma diferença de professor e educador. O professor é aquele que passa informação, não quer dizer que a pessoa está aprendendo. O educador é aquele que está desenvolvendo competências e ajudando o outro a desenvolver também. Toda educação, ela começa pela autoeducação. Primeiro eu tenho que me instruir, me educar, para através do meu exemplo educar outras pessoas. Se eu não tiver exemplo, não tem como. Outra coisa importante para professores, né, esse convite para ir para se tornar educador. Outra coisa também é o seguinte, a maioria dos professores, porque eu já dei treinamento, palestras no Brasil inteiro, professores de rede pública, particular, faculdade, treinamento em faculdades, dou aula de pós-graduação. E o que eu percebi foi o seguinte, os professores, a maioria, tendem a reclamar de salário. Mas é uma coisa até que eu estava vendo uma pesquisa recente de inteligência, falando que o QI do brasileiro caiu muito. E está caindo ainda o QI, o coeficiente racional. E uma das coisas que foi apontada nessa pesquisa é que o brasileiro, a maioria de nós, não entende a lei de demanda. O que é a lei de demanda? Se eu faço um trabalho que muitos fazem, não tem como pessoas me pagarem melhor pelo que eu faço. Se tem, por exemplo, 1000 professores em Montes Claros, eu vou ganhar X. Se tiver 10, eu vou ganhar mais. Porque a demanda, o número de pessoas que vai me procurar vai ser maior do que o número de professores que tem disponível. Só que o que nós vivemos hoje é que o número de professores é muito grande. Obviamente, se tem muitos professores, a demanda, a procura diminui. Logo, você vai ganhar menos. Mas se você se torna um educador diferenciado, né, que é o que eu procurei ser ao longo da minha trajetória, de fazer a diferença na vida das pessoas, eu me tornei diferenciado, não é porque eu queria ser diferente, não é por isso. É porque eu queria ajudar as pessoas a desenvolver seu potencial. Então, minha preocupação foi sempre ser útil ao outro. E essa é a mentalidade que todo profissional precisa desenvolver. A gente mais se desenvolve é quando a gente ajuda o outro. As maiores descobertas de psiquiatria, de várias técnicas poderosas para tratar de ansiedade, depressão, entre outras patologias psicológicas, esses grandes profissionais desenvolveram quando eles estavam passando por processos patológicos graves, como depressão crônica, e nesse momento eles estavam ajudando outras pessoas. Foi quando eles descobriram técnicas para se auto-aplicar. Então, os momentos que eu mais desenvolvi na vida foi o momento que eu me dediquei a ajudar o outro a desenvolver. Então, é essa mentalidade que a gente precisa desenvolver, de ajudar o outro da melhor forma possível. Aí você se torna um diferencial.
Agora, se você faz o que todo mundo faz, o que a maioria faz, você é só mais um para comer de um bolo que já tem muita gente comendo. É como se, por exemplo, tem um bolo de 10 pedaços e tem 20 pessoas para poder comer. Vai ser metade da metade de cada pedaço para cada um. Ou por questão de julgamento do outro, às vezes porque as pessoas confundem timidez e às vezes acham que é porque é tímida e na verdade é pelo fato dela tá pensando que o outro vai pensar dela, né? Então uma forma também de você, da pessoa, na verdade, não fazer algo diferente do que ela está habituada é justamente esse medo de julgamento, né? O que que o outro vai pensar, o que que fulano vai pensar dessa minha nova atitude, por exemplo. Né? O que entra neste caso, você falou da questão do autodesenvolvimento.